Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, e diz assim: Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. As redes sociais, ela nos mostra que nós vivemos no meio de uma geração que quer falar o tempo todo. Mas se você discordar ou acrescentar alguma informação naquele comentário que ele fez, a guerra está feita. Por quê? Porque as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. E antes mesmo de entender o pensamento da outra pessoa, nós já cortamos toda a ideia e já damos a nossa opinião. Vivemos também num mundo tão estressado que a gente não tem tempo de ouvir as pessoas. E por isso, quando elas começam a conversar, nós já vamos antecipando as respostas e muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que ela está falando. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que respondem antes de ouvir são tolos e passarão por vergonha. Os pais estão brigando com os filhos antes mesmo dos filhos conseguirem dizer a versão deles. Na primeira frase, nós estamos num nível de estresse tão alto que na primeira frase dos nossos filhos nós já cortamos e repreendemos. Os casais já não têm mais tempo para conversar. Depois de um dia cansativo de trabalho, andamos tão estressados que nossas conversas são apenas relatórios de queixas. E esse tipo de conversa irrita e nós cortamos as frases no meio e já explodimos com resposta que muitas vezes não tem nada a ver com o que se ia perguntar ou é de uma grosseria tão grande que aquela conversa cessa e cada vez mais as conversas irão diminuindo entre os relacionamentos. Agora tem um detalhe: se você conseguisse falar na velocidade 2 ou 3, muita gente ia prestar atenção, porque nós estamos acostumados assim nas redes sociais, que as pessoas digam logo o que elas querem, que elas não cheguem arrodeando, porque nós não temos tempo para isso, e por isso que muitas vezes nos irrita certas conversas. E cada vez mais o povo de Deus também está embarcando nesse trem-bala. E nós estamos viajando na velocidade da luz muitas vezes, porque o inimigo tem feito isso com essa sociedade. Antes o povo de Israel era escravo no Egito. Não tinham tempo para adorar a Deus porque estavam sempre fazendo tijolos. Hoje, nós estamos ocupados demais em Babilônia. Estamos no meio da confusão e do caos, que nos rouba a paz, nos tira o tempo de olharmos olho no olho das pessoas e ouvir uma boa conversa. Sim, um casal, ele pode ter uma boa conversa, além da lista de problemas. Os pais podem achar até graça nas explicações dos filhos que cometeram um erro por conta de sua pouca experiência. Ao invés da gente explodir na primeira frase. O filho que não é ouvido pelos pais, ele é ouvido pelo traficante, pelo amigo no barzinho e nas redes sociais. Então, por isso, toma cuidado. Se você não escuta teus filhos, Satanás já levantou pessoas para escutar eles e compreender a fase que eles estão passando. Quem não ouve a conversa inteira é um tolo e certamente passará vergonha quando tudo for explicado aqui ou no céu. A palavra de Deus nos aconselha a ouvirmos mais do que falamos
E isso serve para as nossas relações interpessoais e nossas relações espirituais. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Olha só, todos nós devemos estar prontos para ouvir. Muitas pessoas estão precisando ser ouvidas, mas tardio para falar. Escute primeiro toda a conversa para depois você conseguir ter material suficiente para dar uma resposta. Também você precisa ser lento para se irar. Não tem por que estar explodindo o tempo todo. Você pode ter calma através do Espírito Santo que gera isso em nós. Peça a Ele para que Ele lhe conceda a paz que você precisa para não viver irado o tempo todo. Se não estamos conseguindo ouvir a voz das pessoas com quem convivemos visivelmente, imagina como nós vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Se não conseguimos ficar calado numa conversa com familiares, imagina com Deus, a quem nós não vemos. Você sabia que nos seus momentos de oração e estudo da palavra, você precisa ficar por um momento em silêncio? Você já falou tudo? Você já disse a Deus o que precisa? Então agora é momento de ficar em silêncio para ouvir a resposta do Senhor. Lê um versículo bíblico, agora fique em silêncio meditando sobre aquele versículo e o Espírito vai falar poderosamente na tua mente sobre aquela palavra. Quem quer ouvir precisa ficar em silêncio, precisa ficar quieto. E dizer isso para essa geração é quase que impossível, não é? Nós somos muito agitados, mas nós precisamos aprender a ficar quieto. Eu aprendo isso com a experiência de Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, nos diz que Deus não está na tempestade, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Ele está na brisa suave, na calmaria. Foi no silêncio da noite, depois que Samuel terminou todos os seus afazeres no templo, quando tudo estava em silêncio, que Deus falou com ele. Jesus, ele saía para lugares distantes para ficar em silêncio, para conseguir ouvir a voz do Pai. Por isso que lá no Salmo 46, versículo 10, diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto, você tem um Deus que cuida de tudo. Se você está desesperado, é porque você está sentindo que Deus não está perto de você. Mas se você crer em Deus, você pode ficar quieto. É possível. Para ouvir o próximo e a Deus, o princípio é o mesmo. Precisamos nos aquietar para ouvir, para não ser tido por tolo e passarmos vergonha diante da sociedade e do universo. O princípio é o mesmo. Precisamos nos aquietar para ouvir. Você precisa se aquietar para ouvir. Você precisa da paz para se aquietar e ouvir. Nunca diga meus filhos, minha esposa ou fulano nunca quiseram falar comigo, porque talvez você é que nunca deixou ninguém falar. Repense suas relações. Veja se é você o tropeço. Veja se você que não é a tempestade nesse lugar. E peça a Deus para se aquietar e ouvir. Só depois de ouvir é que você pode emitir uma opinião. E depois de ouvir,
você ainda pode ter paz o suficiente para não explodir e tentar resolver o que está acontecendo. Nunca diga que o Espírito Santo não falou. Nunca diga que não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque o problema certamente está em você. Porque na palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito sempre está falando. Nós é que não conseguimos ouvir. Queridos, ainda dá tempo de ouvir, de passar a ouvir, de deixar de ser chamado de tolo, de deixar de passar vergonha e aprender a ouvir. Você pode pedir ao Senhor que através do Espírito Santo desenvolva em você a paz, o domínio próprio, de poder escutar as pessoas que estão ao teu redor. É possível fazer isso hoje. Você não quer experimentar? Você não quer aproveitar esse momento de silêncio para falar com Deus? E depois de falar tudo que o seu coração tem guardado, você pode ficar em silêncio para ouvir a voz do Espírito. Vamos orar agora? Deus querido, nós te pedimos ouvidos atentos. Consagramos os nossos ouvidos ao Senhor e te pedimos, fala conosco, Senhor Deus. Como Samuel, nós queremos dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos concentrarmos nas conversas, a entendermos o outro lado, a analisarmos as duas versões, os dois lados da conversa, para que possamos tomar decisões sábias. Não queremos ser passados por tolo o tempo todo, não queremos viver em vergonha. Teus filhos foram feitos para serem sábios. As pessoas deveriam nos consultar para saber qual é a tua santa e boa vontade. E, no entanto, elas têm fugido de nós, porque muitas vezes temos nos comportado como pessoas que se iram facilmente, que por tudo levantam a voz, que por tudo são briguentos. Os nossos filhos, os nossos cônjuges já não aguentam mais o nosso comportamento e muitas vezes escolheram ficar calados e não falar mais conosco para evitar confusão. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a abrirmos os nossos ouvidos para a nossa família e para a nossa vida espiritual, para que as pessoas percebam que nós somos orientados pelo Espírito Santo, que fomos transformados em novas criaturas e agora nós podemos ouvir a voz do céu e podemos passar para as pessoas conselhos sábios. Queremos ser tidos por sábios, por pessoas eruditas, como diz a palavra do Senhor lá em Isaías, pelo um Deus que nos acorda todas as madrugadas e nos enche da sua sabedoria. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. Dá-nos ouvidos atentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.